Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós, por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante. Um grande abraço a você, meu querido irmão, minha querida irmã que reza conosco pela Rede Século XXI. Que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo. Bem-vinda a esta celebração. Eu espero que você esteja bem, né? Que você esteja com saúde e que nós possamos juntos celebrar bem cada vez mais a Eucaristia. Amados, a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nos versos de 1 a 10, coloca-nos diante da missão de Paulo, não agora com Barnabé, mas agora com Timóteo, não é? Percorrendo as cidades, Paulo e Timóteo transmitiam as decisões que os apóstolos e anciãos de Jerusalém haviam tomado e recomendado para que fossem observadas. Aqui, queridos irmãos e irmãs, nesta primeira leitura, nesta pequena perícope, este pequeno trecho da Sagrada Escritura, nós percebemos o quanto a igreja primitiva já era organizada, já existia organização. Portanto, nós pensamos da seguinte forma, que Barnabé, Paulo e Timóteo não evangelizavam sozinhos, não evangelizavam a partir de uma iniciativa individual, não evangelizavam a partir de uma iniciativa própria, mas em comunhão com toda a igreja. Com Pedro, com os anciãos, como o texto mesmo nos fala, não é? E a partir disso, iluminados pelo Espírito Santo, as decisões eram tomadas. Que bonito isso! Evangelizavam com a igreja, evangelizavam como igreja, e assim por onde passavam, anunciavam o Cristo Jesus. São Lucas, que é autor deste livro, dos Atos dos Apóstolos, nos mostra que na igreja primitiva já existia uma grande organização, e assim nós podemos perceber até mesmo uma instituição fundada pelo próprio Cristo Jesus. Esta igreja que chega até nós hoje, desta forma. A igreja de Cristo, a igreja iluminada pelo Espírito Santo, e nós não podemos tirar o Espírito Santo da igreja, não podemos tirar o Espírito Santo da nossa vida, amados, porque senão não sobra muita coisa, não é verdade? E assim, por onde Paulo, Barnabé passavam, cada vez mais arrebanhavam pessoas no segmento da igreja e de Cristo. A igreja crescia em número e cada vez mais as pessoas iam abraçando a fé através do testemunho dos apóstolos, Paulo e Timóteo, homens de Deus, conforme o texto nos fala, eram guiados pelo Espírito Santo do Senhor. Todo discípulo, meu irmão, minha irmã, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, deve aprender a ouvir o Espírito Santo, a ser guiado por Ele, para que Ele possa verdadeiramente nos conduzir como igreja, através das nossas ações. Paulo e Barnabé entravam em alguns lugares,
Já em outros eles não iam, porque o Espírito Santo falava com eles. Porque o Espírito Santo, amados, os orientava no caminho da missão. Vão por aqui, por ali é melhor não ir. E às vezes quando a gente não ouve o Espírito Santo, a gente acaba sofrendo muito mais, não é? Então Paulo e Timóteo desceram para Troa dia e noite. O texto nos fala que Paulo teve uma visão. Viu um macedônio em pé lhe suplicando: vem para a Macedônia e ajuda-nos. E ele não teve dúvidas. É para lá que nós vamos. É para lá que o Espírito Santo nos envia, porque é lá que eles precisam agora da mensagem do Cristo. Depois dessa visão, Paulo e Timóteo então partiram para a Macedônia, convictos, na certeza de que Deus os chamara para anunciar ali o Evangelho do Cristo naquela região. Que sejamos assim, queridos irmãos e irmãs, em nossa vida, homens e mulheres conduzidos pelo Espírito Santo, iluminados pelo Espírito Santo, e não queiramos, diante do nosso orgulho, da nossa arrogância, manipular o Espírito Santo. A decisão muitas vezes não é do Espírito Santo, muitas vezes é minha, não é? Olha, eu acho que o Espírito Santo está me dizendo isso. Será que está dizendo mesmo? Ou sou eu que estou dizendo? Ou sou eu que quero que isso aconteça na minha vida, não é? Então o discípulo de Cristo é chamado a ouvir o Espírito Santo, a entrar em sintonia com o Espírito Santo, e assim nós seremos verdadeiramente igreja, aquilo que o próprio Cristo espera de cada um de nós, não é? Que sejamos então sempre homens e mulheres tomados pelo Espírito Santo do Senhor. E nem sempre é fácil, é preciso estar em oração, é preciso rezar, é preciso pedir o Espírito Santo, não é? A gente pede tanta coisa para Deus, não é verdade? Não é verdade? Você em casa, a gente pede tanta coisa para Deus, mas será que nós estamos pedindo o Espírito Santo? Senhor, manda o teu Espírito Santo para que eu seja iluminado diante desta situação da minha vida. Manda, Senhor, o teu Espírito Santo para que eu possa percorrer pelos teus caminhos, Senhor. Que seja feita a tua divina vontade e não mais a minha. No Evangelho, queridos irmãos e irmãs, que está em João, no capítulo 15, versos de 18 a 21, nós vemos que Jesus nunca ocultou a dura realidade da perseguição que seus discípulos iriam enfrentar. Jesus nunca escondeu que o caminho para o céu era o caminho da cruz. Você já viu Jesus falando? Olha, o caminho para a vida eterna é só de flores e alegrias aqui nesse mundo. Não, Jesus sempre foi sincero e disse: o caminho que leva ao Pai é um caminho de cruz, não é? De dificuldades. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. E depois o quê? Tome a sua cruz e depois siga-me. Jesus nos fala hoje no Evangelho de um caminho de cruz e de perseguição que todo discípulo enfrentará na sua missão, no seu caminho enquanto discípulo. Então Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo vos odeia por causa disso. Hoje só o fato de você falar que é de Cristo, que é cristão, católico, muitas vezes você pode enfrentar uma perseguição muito grande, não é? Pelo seu testemunho, pela fé que você carrega no seu coração. Se me perseguiram, também perseguirão a vós, disse Jesus. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Portanto, queridos irmãos e irmãs, não podemos nos encolher, não podemos ter medo da perseguição, não podemos ter medo da cruz, porque a cruz e o sofrimento fazem parte da vida de cada um de nós. Não podemos nos esconder disso.
Hoje eu vou ficar em casa trancado no meu quarto porque eu não quero nenhum tipo de dor, de decepção, de sofrimento. Não podemos nos anular, não. É preciso confiar em Deus, seguir adiante, não é? Porque infelizmente algumas coisas ruins fazem parte da nossa vida, mas nem tudo é ruim, nem tudo é sofrimento, não é verdade? Eu sempre digo que seguir Jesus é para os corajosos. Seguir Jesus é para quem tem coragem. Coragem de ser discípulo do Mestre. Coragem de falar a verdade, de anunciar o Evangelho, não é? Será que nós conhecemos verdadeiramente Jesus? O Cristo disse: tudo isso farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E às vezes nós enfrentamos situações ruins até mesmo dentro do convívio pastoral, dentro da igreja, porque tem gente que fala: olha, eu estou aqui nessa pastoral há 30 anos, mas será que já fez uma experiência profunda de Cristo? Será que realmente conhece nosso Senhor Jesus Cristo? Será que realmente sabe o que significa ser católico, o que significa ser um discípulo de Jesus? Será que nós realmente já fizemos uma experiência profunda de Deus, profunda do Cristo, para que possamos falar dele, anunciá-lo com Paulo, Timóteo, como Paulo e Barnabé? É preciso, queridos irmãos e irmãs, que o discípulo seja íntimo do Senhor. O discípulo precisa desta experiência profunda com Cristo, para que possa anunciá-lo. Infelizmente, essa é uma constatação. Muita gente está dentro da igreja e ainda não conhece o Cristo que segue. Ainda não conhece Jesus. Peçamos que o Espírito Santo nos ajude nesta caminhada de fé, não é? Peçamos que o Espírito Santo nos mostre também que o seguimento de Cristo não é apenas um caminho de tristeza, de espinhos, de cruz, de sofrimento, não. Mas existem também coisas boas no caminho que leva ao reino dos céus. Existem também coisas maravilhosas diante da vida em Cristo Jesus. Existe também realização, alegria, paz, felicidade, porque nós sabemos que não caminhamos sozinhos. O Senhor, Ele caminha conosco. Nós que muitas vezes não enxergamos, assim como os discípulos de Emaús, que caminharam tantos quilômetros com o Mestre e não perceberam, amados, que era o ressuscitado que caminhava com eles. Abramos hoje os nossos olhos para que possamos enxergar o Cristo ressuscitado que caminha no meio de nós, que caminha dentro do nosso coração, não é? Não podemos perder a alegria do Evangelho, senão nos tornaremos pessoas amarguradas. Eu não quero me tornar um padre amargurado, um padre infeliz naquilo que faço, mesmo diante das cruzes. Eu preciso encontrar alegria, ter esta certeza de que o Senhor é a razão da minha vida, é a razão do meu ministério, do meu sacerdócio, não é? Não podemos perder a alegria, mesmo caminhando em meio a tantas maldades, em meio a tantas pessoas que não creem, que não têm fé, que eu não desanime, que você não desanime, não é? Peçamos hoje a intercessão de Nossa Senhora de Fátima, de Maria, a Mãe de Deus, ela que também passou por maus momentos, por dificuldades, não é? Desde o início da vida do seu filho, ela já havia ouvido lá a profecia do velho Simeão. Quanto a ti também, mulher, a profetisa Ana, uma espada te transpassará a alma. E Maria enfrentou também sofrimento no seu caminho. Maria também enfrentou dor, mas Maria soube ser fiel. Que Nossa Senhora de Fátima interceda por mim hoje, interceda por você, por toda a sua vida, por toda a sua família. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.